dia, alunos do 8º ano. Hoje nós iremos falar sobre Revolução Francesa. Vamos lá? Estamos agora iniciando o grupo 3. E neste grupo nós vamos conhecer o processo que levou à destituição do absolutismo na França. Para compreender o movimento revolucionário que tomou conta do Estado francês em 1789, é preciso inicialmente conhecer o contexto que os franceses vivenciavam no período que antecedeu a Revolução, certo? Então vamos lá. A França antes de 1789. A França antes de 1789. Então, nos séculos que antecederam a Revolução Francesa, a França vivia uma monarquia absolutista, ou seja, todo o poder concentrado nas mãos do rei. Então, a França vivia uma monarquia absolutista, na qual, como já falei, o poder estava concentrado nas mãos de quem? Do monarca. Quem era o monarca da vez? Luís XVI, certo? Ele havia assumido o trono em 1774 e, assim como seus ancestrais, ele governava com base na teoria do direito divino dos reis. Que teoria é essa? Teoria do direito divino dos reis. Então, os reis governavam como se fossem um deus aqui na Terra. Essa é a teoria do direito divino dos reis. Eles tinham todos os poderes. O poder estava concentrado nas mãos do rei. Por isso, uma monarquia absolutista. Poder absoluto nas mãos do rei, do monarca. E a sociedade francesa, como ela estava caracterizada nesse período antes da Revolução? Ela era uma sociedade estamental e estava organizada em 3 estados. Então, o que significa uma sociedade estamental? Significa que existia estratificação social, isto é, a sociedade estava dividida em camadas, certo? Camadas, e essas camadas eram hierarquizadas, ou seja, tinham pessoas no topo da pirâmide social, pessoas no centro da pirâmide e pessoas na base da pirâmide. Então, lembrem-se, uma sociedade estamental é quando é dividida em classes sociais, é quando existe uma estratificação social, certo? E essa estratificação social, ela é hierarquizada, ou seja, existe uma hierarquia. Uma camada governa e manda mais que a outra camada, e assim até quem está na base da pirâmide. Então, como estava essa sociedade estamental? Dividida em primeiro estado, segundo estado e terceiro estado, certo? Primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. O primeiro estado era composto pelo clero, certo, pessoal? Composto pelo clero, que se subdividia em alto clero, onde estavam os bispos e os abades de origem nobre, e baixo clero, padres de origem popular, que sofriam as mesmas dificuldades dos pobres, vivendo nas aldeias, longe da corte e da fartura. A Igreja Católica era responsável pelo ensino de forma geral, detinha muitas terras e rendas provenientes dos dízimos cobrados e era isenta do pagamento de vários impostos. Então, primeiro estado, topo da pirâmide social na França, clero, era composto pelo clero, que se subdividia em baixo clero e alto clero. Então, lembrem-se disso. Sociedade francesa, antes da Revolução, era estamental e subdividida em primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Segundo estado,
composto pela nobreza, a qual possuía vários privilégios econômicos e tributários, além de ser isenta do pagamento de diversos impostos, recebia tributos feudais, pagos pelos membros do terceiro estado. A nobreza era o grupo que detinha a maior parte das terras francesas. Muitos de seus membros viviam de forma luxuosa na corte, com a família real no Palácio de Versalhes, formando a denominada nobreza cortesã. Então, segundo estado composto pela nobreza, cheia de privilégios, e recebia tributos que o terceiro estado tinha que pagar. Então, vamos agora para o terceiro estado. Como ele era composto? Ele era composto, lógico, pelo restante da população. Então, se no primeiro estado eu tinha o clero e no segundo estado eu tinha a nobreza, no terceiro estado eu tinha o restante da população. Quem era o restante da população francesa em 1789? Eram os burgueses, os trabalhadores urbanos, os camponeses e outros grupos que formavam as camadas mais pobres da sociedade francesa. A alta burguesia era formada por grandes banqueiros, industriais e comerciantes. A média burguesia por funcionários reais, médicos, advogados, etc. E a pequena burguesia por artesãos e pequenos comerciantes. Além dos burgueses, o terceiro estado era composto pelos outros segmentos da população. Quem? Trabalhadores urbanos, camponeses e desempregados. Tratava-se do único grupo social que pagava impostos, portanto, sustentava o Estado. Então, como é que nós podemos resumir tudo isso? Aqui são os antecedentes da Revolução Francesa. É como, primeiro, o aluno precisa compreender como a França estava, né? Como a França se caracterizava antes da Revolução, certo? Como a sociedade francesa estava caracterizada. Então, bem dividida, uma sociedade estratificada, uma sociedade dividida socialmente. Então, isso é o início do assunto, né? É o primeiro módulo a ser estudado. É o que nós precisamos compreender de imediato, essa divisão social, essa estratificação social dentro da França antes da Revolução. Então, primeiro estado composto pelo clero, tinha privilégio, não pagava impostos. Segundo estado composto pela nobreza, cheia de privilégios, também não pagava impostos. E terceiro estado, o restante da população. Burgueses, que se dividia também em uma alta burguesia, uma burguesia média, né? E uma burguesia mais alta. Nós tínhamos os comerciantes, os médicos, os artesãos, os desempregados também. Então, o restante da população estava concentrado no terceiro estado. Então, é uma pirâmide bem desigual. O terceiro estado é a parte maior, né? A nobreza é uma pequena parcela da população, cheia de privilégios, e o clero lá no topo da pirâmide social.